Queridos irmãos e irmãs, a nossa liturgia da palavra de hoje nos coloca diante do tema da corrupção. O profeta Amós denuncia exatamente as más práticas das autoridades e dos comerciantes do seu tempo, adulterando as medidas, e fala uma coisa até bastante forte na sua fala. Ele diz para diminuir as medidas, aumentar os pesos, adulterar as balanças, dominar os pobres com dinheiro e os humildes com um par de sandálias. Para quem acha que isso é novo, né? O profeta Amós está lá, né? Algum tempo antes de Jesus, para mostrar justamente que a corrupção é algo que está dentro do coração humano, né? E o grande problema é esse. As pessoas às vezes olham e estão extremamente preocupadas com as leis, que podem sempre ser melhoradas. Mas se o coração humano não se volta de fato para aquilo que é bom, não existe lei que possa impedir a corrupção. Vê o esforço que foi feito anos atrás para a aprovação da ficha limpa, né? E a obrigatoriedade, inclusive, de que os candidatos tivessem ficha limpa para se candidatar. Estamos em eleições, né? E é difícil, né? Olhar para o contexto em que nós vemos e olhar situações como as que nós estamos. De modo que o problema da corrupção é um problema crônico, mas é um problema humano. O texto do Evangelho de hoje é bastante interessante porque fala de um administrador que esbanja o dinheiro de um outro, que vive uma boa vida a partir do recurso de um outro. E quando se vê na questão de perder a administração, vai procurar as pessoas que devem a esse senhor para tentar corrompê-los juntos. E a ideia dele é a seguinte, né? Assim que eu perder a administração, vão haver outras pessoas que eu ajudei com o dinheiro dos outros, para que eles, em certo sentido, me acolham. Não é só um corrupto, é também um corruptor. Na medida em que vira e diz: quanto você deve para o meu patrão? 100? Corre ali e escreve 50. É um corruptor. O grande problema da nossa situação social e grave é a corrupção. Nos mais diversos lugares e espaços que vocês puderem imaginar. Ousaria dizer, né? Onde está o homem com o coração desviado, aí está a corrupção. E é muito cômodo sentarmos aqui, olharmos para cima e dizermos: os nossos políticos são corruptos. Qual foi a sociedade que os formou? Em que escolas eles estudaram? Que tipo de convivência eles tiveram? Os nossos políticos são frutos da nossa sociedade. Um filósofo dizia sobre a crise de uma sociedade, ele dizia: olhem nessa sociedade os políticos, os religiosos e os pensadores. Se numa sociedade os políticos forem ruins, os pensadores forem ruins e os religiosos forem ruins, vocês estão numa sociedade decadente. Simples assim. Porque é daí onde deveriam sair, né? As boas ideias, as boas intenções, o vigor moral e a ação justa. A crise de uma sociedade como a nossa é marcada necessariamente pela experiência da corrupção. E não está lá no grande escalão, está em todas as esferas que você puder pensar, e também no grande escalão. Porque você chega hoje, por exemplo, e compra um negócio, né, qualquer coisa que seja, a pessoa vira para você e diz assim: o senhor quer a nota fiscal? Eu não deveria receber por natureza a nota fiscal, uma vez que eu comprei uma coisa? Quando ele me pergunta, ele está me pedindo para participar de uma sonegação.
Porque na hora que ele não me dá a nota fiscal, ele não está, né, caracterizando aquilo dentro daquilo que é o fisco. O nome diz, né, nota fiscal. Agora aqui em Brasília, engraçado, se você quer a nota legal, eu falei, a ilegal é que eu não quero, né? Dizer assim, mas para ver como é a experiência das pessoas, né? E a gente convive com isso com a maior tranquilidade. Em certo sentido é a mesma coisa, o cara que chega e diz, quanto é que você está devendo aí? Ah, estou devendo 100, escreve 80. Quer dizer, a construção, né, de uma sociedade mais justa e mais fraterna não passa necessariamente pelas nossas lideranças políticas, onde a estrutura não favorece as boas práticas e as boas ações. Uma sociedade prospera na hora que a sociedade assume valores e referências concretas que permitem consolidar, né, o tal famoso Estado democrático de direito, que consiste, sobretudo, no fortalecimento dos cidadãos. Uma sociedade que fragiliza a família. A gente hoje divorcia mais rápido do que faz um miojo. 3 minutos. Né? Você vai lá no cartório e diz, não quero mais. E aí no cartório mesmo você faz lá a situação. Não interessa quem tem razão, quem não tem razão, não interessa quantos anos foram dedicados para aquela estrutura, não interessa se a família vai ficar bem ou se vai ficar mal, não interessa se aquilo é movido por um interesse escuso ou não, simplesmente se faz. Mais rápido do que faz um miojo. 3 minutos demora. Se eu não consigo proteger a família, se eu não consigo proteger aquilo que são as estruturas fundamentais da sociedade, se eu não consigo incutir valores, experiências positivas, concretas, que façam a humanidade crescer, como eu posso esperar bons políticos? Como eu posso esperar bons administradores? Como posso esperar ética, quando na verdade a gente não se propõe a viver ética naquilo que são as pequenas coisas? É isso que o Evangelho está dizendo hoje. Uma pessoa injusta nas pequenas coisas não vai ser justa nas grandes. Para que a gente possa ter a estrutura que nós queremos ter, nós precisamos levar uma vida de correção. Nós precisamos levar uma vida de justiça. São Paulo hoje diz para a gente rezar pelos governantes, porque de fato o espaço de corrupção que existe pelo poder, pelo dinheiro e pelos outros nessas funções é muito grande. Eu cheguei a trabalhar há alguns anos no Congresso Nacional, a conversar com alguns parlamentares que me diziam claramente, assim, padre, quando a gente bota o pé aqui, há um esforço tremendo de uma grande quantidade de pessoas de nos corromper, para ter alguma coisa contra nós, para que nós estejamos todo mundo no mesmo barco. É isso que esse cara faz aqui, esse administrador. Vamos adulterar aqui, porque aí vocês viram corruptos como eu. E todo mundo é solidário na corrupção. E infelizmente é o estado de coisas hoje. Todo mundo é solidário na corrupção. E é aí onde sofre o pobre, e é aí onde sofre o justo. Dominado e controlado por um par de sandálias. E essas políticas assistencialistas, elas não evoluem a pessoa para a liberdade pessoal. Elas simplesmente assistem uma necessidade emergencial e mantêm a pessoa no estado de emergência, porque não há interesse em fazer as pessoas efetivamente progredirem. Porque dominá-las é uma forma de poder. E de poder usar o próprio recurso também de modo corrupto. Não se iludam. Não vai ser uma pessoa que vai resolver o problema do nosso país. Nós vimos aí, né? Às vezes você é presidente e você não faz nada, porque não te deixam fazer. Ou porque as circunstâncias colocam que nessa medida de valores e contravalores que estão por aí, muitas vezes você está ali utilizado e a gente vota no presidente como se o presidente fosse resolver todos os problemas nossos.
Votamos num senador e num deputado que promete 1 milhão de coisas, e ele nem é o poder executivo para poder executar aquilo que ele está propondo. Experimenta perguntar a algum deles se eles sabem qual é o verdadeiro alcance da função que eles estão se propondo a assumir. E vai segurança, emprego, educação, não sei o quê. Cara, você é o legislador, então quais são as leis que você vai fazer? Alguém apresentou lei? Vocês viram na propaganda eleitoral alguém apresentando lei? Né? E aí tem gente que fala que vai chover picanha, né? Dizer, a vida vai ser resolvida de uma coisa muito fácil, se a gente for por aqui, eu vou abrir todas as portas, todos os caminhos e resolver todas as coisas. Se fosse fácil assim, o Brasil já era primeiro mundo há muito tempo. E nós vamos escutando essas lorotas e achando que esses homens realmente têm alguma preocupação conosco, e com muita tranquilidade eu digo, não tem nenhuma. Ou nós como sociedade nos estruturamos de baixo, de modo a poder organizar a nossa vida e produzir o bem que precisamos, para não dependermos dessas pessoas tanto assim, ou o Estado vai ganhar cada vez mais uma influência e um poder sobre nós que não deveria ter. Porque a cidadania é um passo também de conquistar autonomia e liberdade suficiente para poder protagonizar a própria vida segundo aqueles valores que são fundamentais. E nós não podemos entregar esse poder aos outros, nós precisamos aprender a protagonizar a nossa própria vida e estabelecer também um caminho de segurança na nossa própria comunidade. Porque vocês podem perceber que uma comunidade forte e estruturada, quando essas pessoas chegam ali, elas respeitam. Porque elas entendem que não tem o influxo do poder do dinheiro e do par das sandálias. Porque, na verdade, nós deveríamos resolver isso antes. O caminho nosso é o caminho de estruturar uma vida generosa, onde através também da nossa solidariedade, nós construamos, uma fraternidade, onde efetivamente não existam necessidades entre nós, de modo que nós possamos investir naquilo que é a estrutura e o corpo social, para que todos possam aproveitar do bem que todos têm direito de ter. Todas essas coisas, segurança, educação, saúde, residência, moradia, todas essas coisas que correspondem à dignidade da pessoa, nós achamos que são essas pessoas que nos dão. E na verdade essas pessoas são eleitas para gerir o nosso dinheiro, que nós damos nos nossos impostos, para que nós possamos ter direito e acesso àquelas coisas que são nossas. Então não é um favor que eles nos fazem. Na verdade, é a obrigação do Estado controlar e cuidar daquilo que é a coisa comum. Porque nós entregamos a tutela a eles e de repente recebemos, e é uma coisa curiosa, porque a gente quando vai falar de salário, por exemplo, você vai para a pessoa e diz, quanto você ganha? Eu não ganho nada. Eu produzi para ter aquilo. Mas veja como o vício está na fala, é como se alguém me desse algo que não fosse meu. Se você chega lá nos Estados Unidos, o cara vai perguntar, você produziu quanto? Quanto você produz no ano? Qual que é a sua renda? Aqui a gente pergunta quanto você ganha. Não ganho nada. Tudo que eu tenho foi resultado do meu esforço, do meu trabalho. Mas nós precisamos superar uma série de coisas para dar respostas mais ajustadas e mais acertadas para o nosso convívio social. Hoje, o Evangelho fala da corrupção, porque a corrupção é um grande veneno dentro de uma estrutura social. Vocês têm noção do quanto a corrupção corrói do que nós produzimos como nação, do que nós produzimos como povo? Tem gente que chega a dizer que mais de 60% do que nós produzimos fica na corrupção. Então é uma desgraça. É uma desgraça. Precisamos fazer alguma coisa em relação a isso. Confiar os recursos a pessoas que realmente possam administrar com qualidade. Jesus, conversando com os discípulos, dizia isso. Quem é o servo fiel e prudente a quem o Senhor vai confiar a sua casa?
Porque é isso. A fidelidade e a prudência de quem com honestidade procura viver a vida segundo o bem. Eu publiquei no nosso grupo de avisos lá a nota do Regional Centro-Oeste, né, sobre a questão das eleições. Eles dizem para mim uma coisa que deveria parecer óbvia para todos nós, né? Não votemos em corruptos. Se você conhece a história do indivíduo e lá está um histórico de corrupção, não vote nele. E isso não é propaganda eleitoral, isso é bom senso. Porque se a pessoa nem correta for, qual é a chance que a gente tem de prosperar nesse país? Se a gente vai alimentando esses corruptores, a gente vai dizendo o crime compensa em todos os estratos que vocês puderem pensar. Então, procurem pelo menos pessoas diferentes, né, que possam fazer alguma coisa diferente, que você conheça pela história, pela origem, sei lá, pela convivência, e pedir a Deus que pelo menos essas pessoas novas sejam capazes de sustentar algo que corresponda de novo e melhore aquilo que é a qualidade que nós precisamos na nossa sociedade. Agora, enquanto formos legitimar sempre os mesmos, que fazem sempre as mesmas coisas, para onde vamos, como vamos prosperar? É entregar o galinheiro para a raposa e dizer, olha, veja aí o que você faz, se sobrar alguma galinha, no final do processo a gente resolve. Difícil. E falo isso com angústia no coração. Eu queria, e imagino que todos vocês, nós pudéssemos estar aqui fazendo um debate, uma discussão sobre eleger entre pessoas excelentes. É ou não é verdade? Nós não gostaríamos de olhar lá e dizer assim, nossa, quantas pessoas excelentes, que difícil escolher entre essas pessoas excelentes. É ou não é? Eu gostaria muito disso. Mas qual é o problema? Uma sociedade como a nossa, é difícil produzir pessoas excelentes. A gente até pensa na excelência no esporte, né? No cara que treina, que trabalha, que vai lá e alcança a coisa. Mas vocês já viram alguém por aí defendendo excelência moral, correção, justiça, compromisso social, senso de bem comum, né? Nós estamos ensinando nas nossas escolas o que significa cidadania? Não, nós estamos querendo confundir a cabeça das crianças para elas nem conseguirem diferenciar se elas são homem ou mulher. Entende? Não podemos esperar que a nossa sociedade produza pessoas excelentes se não houver dentro do estrato social um esforço excelente de produzir essas pessoas. O que nós vemos dentro da esfera política é um extrato daquilo que é a nossa estrutura social. Em vez de escolher entre pessoas excelentes, a gente tem que olhar para o Tiririca e pensar se pior não fica, né? E fica pior, a gente viu depois dos mandatos dele que a coisa pode piorar, né? Enfim, desculpem estar falando dessas coisas hoje, mas é porque o Evangelho apresenta o problema da corrupção. Como é que nós vamos vencer a corrupção? Seja na esfera política, seja na esfera social, seja inclusive na esfera religiosa. Uma sociedade que quer progredir, prosperar, precisa valorizar sim seus pensadores, precisa fazer que homens religiosos e éticos possam prosperar também nas suas estruturas religiosas e precisam fazer também que os políticos cuidem de maneira positiva da coisa pública. Por isso, façamos desse processo um processo de verdadeiro envolvimento nosso, de construir, de fato, uma sociedade que possa ser mais justa e mais fraterna, de modo a orientarmos a nossa vida para o bem. Porque quando o ambiente ajuda, todo o resto prospera. Quando o ambiente não favorece, quando o ambiente divide, quando o ambiente desgasta, todo o resto também desgasta. Por isso, quanto mais nós formos capazes de construir comunidades fortes, famílias fortes, mais nós vamos ser capazes de responder também a esse estado de coisas. Então, resistamos a esse processo que bota todo mundo contra todo mundo. O do fulano de tal ou do Beltrano de tal. O da cor tal ou da cor tal. Do sexo tal, como se todo mundo precisasse ser inimigo.
Santo Agostinho dizia uma coisa muito bacana na Cidade de Deus. Ele dizia: procuremos em tudo a unidade, na diferença, liberdade, e em tudo a caridade. Assim a gente consegue prosperar, procurando unir aquilo que é possível de unir, respeitar aquilo que são as liberdades individuais e proceder com caridade em todas as coisas. Não me venham perguntar, e eu volto a dizer, já disse isso antes, não me venham perguntar em quem vocês vão votar. Eu não sou coronel e nem tem voto de cabresto, e a igreja não tem que se prestar a esse papel de dizer vota no fulano ou vota no beltrano. Procurem os valores, procurem a história das pessoas, procurem a coerência dessas pessoas em relação àquilo que elas fazem e votem em quem efetivamente representa vocês. Não vote em quem possa lhe fazer um favorzinho. Vote em quem realmente representa vocês. E a partir dessa representação também se façam representar depois. Porque é assim que as coisas começam também a mudar e a melhorar. Quando nós protagonizamos e nos responsabilizamos com aquilo que é nosso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso,